Ao longo do mês de março, tivemos diversas notícias negativas sobre alguns fundos de CRI da indústria. Saiba se os fundos de CRI da Kinea foram impactados. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Flávio Canho para contar um pouco sobre a performance dos fundos de CRI da Kinea ao longo do mês de março, mas como a gente trouxe inclusive na vinheta, a gente tem uma discussão importante para trazer aqui. O mês de março ficou destacado por diversas notícias negativas sobre alguns fundos de CRI do mercado e aqui a gente precisa trazer uma diferenciação importante sobre esse tipo específico de fundo que começou a ter problema agora. Conta pra gente, Flávio, o que é essa diferença? Vamos lá, Luiz. Acho que é importante dizer, a indústria de fundos de recebíveis, fundos de papel, se desenvolveu muito nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos. E, portanto, foram sendo criadas diferentes estratégias, diferentes estilos de gestão, inclusive dedicados a financiamentos imobiliários a ativos de natureza distintas. A Kinea sempre se dedicou basicamente ao financiamento de ativos imobiliários comerciais. Exemplos: shopping centers, galpões logísticos e prédios de escritório. São ativos imobiliários reconhecidamente como mais tradicionais. Boa parte desses veículos, a gente não vai citar nenhum veículo em específico, mas dá para entender a estratégia que eles tiveram, foi de financiamento a ativos menos tradicionais, né? E aqui a gente está falando do mercado de multipropriedade e alguns outros ativos, tipo loteamentos, coisas do gênero. Esse perfil de ativo não foi o nosso foco em nenhum momento, por uma definição de estratégia. Então, esses últimos andamentos, né, em específico, bastante aí relacionado às multipropriedades, não nos afetam. A gente não tem exposição a esse perfil imobiliário nos nossos fundos. Não tivemos e não pretendemos ter, por um foco de atuação. Então, de maneira geral, Luiz, essa crise que se acentuou nos últimos dias, ela não tem relação com o nosso portfólio. Nosso portfólio segue com a sua dinâmica, a gente tem os nossos desafios, mas não são esses desafios enfrentados por esses veículos específicos que focaram nessa classe imobiliária mais nova, né, e que nunca foi o foco de atuação dos nossos veículos. É importante a gente reforçar isso aqui para os investidores, porque muitas vezes aparece algum tipo de notícia que generaliza um pouco mais o efeito de um caso específico para a indústria como um todo. Então, poder trazer aqui que existem dentro de fundos de CRI teses distintas com ativos diferentes também e que os nossos, pelo menos até agora, não tiveram qualquer tipo de impacto, é bastante importante. Dando sequência aqui no vídeo desse mês, vou começar trazendo o patamar de rendimento de cada um dos fundos, então vou listar todos de uma vez. KNCR, nosso fundo pós-fixado, entregou R$ 1,22. Canip, nosso fundo de juros real, entregou R$ 1,05. O Kinea High Yield entregou um resultado de R$ 1,30. Kinea Securities entregou um resultado de R$ 1,05. E por fim, o Creditas, nosso fundo mais novo, entregou um resultado de R$ 1,35. Flávio, acho que um ponto talvez legal de trazer aqui para os investidores é quando eles entram na carta do gestor, eles vão encontrar duas informações: o resultado efetivamente distribuído, que foi pago para os investidores, mas também o patamar de resultado gerado naquele mês. Conta pra gente um pouco desses dados. Perfeito, Luiz. Muitas vezes a gente se apega somente ao dividendo efetivamente distribuído, mas o fundo pode, e muitas vezes é o caso, como esse mês, constitui uma reserva adicional, ou seja, o fundo gera um dividendo maior, mas distribui um pouco menos. Reservas são importantes por N razões, né? Inclusive melhor gerenciamento de volatilidade de indexadores, ou até um evento em que você tem uma inadimplência, você pode fazer frente usando essas reservas. Então elas são importantes de maneira geral. Esse mês, inclusive, é um mês em que em algum dos fundos, peço que verifiquem os relatórios para informação específica, a gente constituiu um pouco de reserva usando esses bons resultados. E entrando nesse tema de bons resultados, o que tem impactado a carteira? Para a parcela pós-fixada é super óbvio, isso não é novidade mais para ninguém, né? O juro brasileiro está na máxima, o juro pós-fixado.
Agora é acompanhar se o Banco Central vai começar a reduzir. Não foi a sinalização oriunda da última ata, né? Foi uma sinalização dura de manutenção até que a dinâmica fiscal inflacionária fique objetivamente mais clara no Brasil, e aí sim o BC pode vir a cortar juros. Então não é algo imediato como se pensou. A gente deve ter aí esse patamar de Selic mais forte, talvez até o meio do segundo semestre, final do ano, quem sabe. E em paralelo houve uma dinâmica inflacionária mais forte, especialmente agora em fevereiro. A gente vem daquela discussão antiga de deflação que ficou para trás. Agora a gente está numa dinâmica diferente, de uma inflação potencialmente mais acelerada, inclusive com a reoneração dos combustíveis, Luiz, que deve impactar a inflação de maneira importante nos próximos meses. Isso contribui para os resultados dos veículos que têm ativos ligados ao IPCA em especial, por causa do Canip, do Que Nem Acreditas, do próprio High Yield. Então, são meses com dividendos fortes para os próximos 3 meses. É importante dizer que os dividendos, reforçando, pagos, não necessariamente foram 100% dos dividendos gerados. A gente vai sim gerir essas reservas de maneira bastante cautelosa para que se construa uma gordura para o futuro, para eventualidades. Então, é um bom ponto de destaque, e a gente inclusive vai dar mais clareza até nos relatórios sobre essa diferença entre dividendo gerado e dividendo distribuído. Como um resumo aqui para os nossos investidores, acho que até mês passado, até um pouco antes disso, era muito notável que estar no pós-fixado resultaria num dividendo muito mais elevado do que os ativos de juros real. A partir desse mês, com essa volta da inflação, mas ainda um patamar elevado de juros real, parece que essas duas coisas se equilibraram ainda num patamar bastante elevado para ambas. Até por isso, o tamanho dos rendimentos desse mês. Pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre cada um dos fundos que a gente comentou aqui, vocês conseguem entrar na carta do gestor que está no nosso site. A Kinea tem produzido cada vez mais conteúdos de forma virtual, então a gente tem nosso Instagram, temos nosso canal no YouTube, temos também nosso blog. Não deixe de conferir os conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.